E sobre essas questões todas aí de Covid, Maringá publicou ontem um decreto que flexibiliza medidas contra aí a questão da pandemia aqui em Maringá. As atividades comerciais, galerias, centros comerciais e prestadores de serviço poderão funcionar sem restrição de horário, obedecendo normas de biossegurança estabelecidas nos decretos anteriores de combate à pandemia e também o toque de recolher, bem como aí acordos e convenções coletivas de trabalho. Ângelo Rigon, o novo decreto foi publicado ontem. Libera os horários todos sem restrição, não nem tanto, porque quem mais reclama disso tudo são os comerciantes e ainda tem toque de recolher. E quem também reclama, e com toda a razão, isso é evidente, é lógico, são o pessoal que mexe com eventos, aí eventos de 50 a 150 pessoas, ainda precisa de autorização, só pode ocupar metade do espaço, tem uma série de critérios para ser seguidos. Ontem eu conversei com alguém do ramo e falou que o fato de você deixar de restringir os horários já é um grande avanço para essa área. O pessoal que vive de barzinho, né? Foi um grande avanço, não na proporção que o pessoal queria, mas pelo menos o que eu achei interessante é que eles compreendem que é dessa forma. Se não for dessa forma, a coisa vai ficar complicada. E a gente tem visto que está acontecendo com a variante. Brasília também entrou praticamente as mesmas medidas a partir de hoje. Creio que neste caso está sendo feita a coisa correta, com o pé no chão, devagar. Devagar se vai ao longe, né? Longe não é nome de bar, não é nome de boteco, mas devagar, como dizia Acabou o toque de recolher? Não. Ué, liberou e tem o toque de recolher? Mantém a restrição do toque de recolher, continua. Isso que no meu entendimento é esse aí o grande imbróglio da coisa toda. Os bares podem funcionar até que horas? Até a hora do toque. Ué, então... 10h30, não é isso? Eu entendi. Eu entendi que tinha acabado o toque de recolher. Não, a restrição pro comércio em geral. A questão são as atividades comerciais. No fundo, eu acho... Mas bar não é atividade comercial? Sim. Até onde eu sei, sim. Mas tem cidades do Brasil que acabaram com o toque de recolher, tem outras que não. Sim. Maringá não acabou. É isso que eu tô dizendo. A gente tá vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então não mudou nada? Mudou sim, houve um avanço na questão da restrição de horário. Mas que restrição de horário? Se tem toque de recolher? Se Deus quiser, vai acabar. Vai acabar com esse toque, se Deus quiser. Então tem alguma coisa de errado lá, porque eu também li, o meu entendimento é esse. O entendimento é que o toque de recolher continua. O entendimento é que o toque de recolher continua. Então, não houve avanço. Agora vamos convir, né? Tem decretos, eu acho que o Edivaldo manja mais isso do que eu, que é feito no dia do outro dia acertado por uma outra razão e tal, né? Porque na questão de ontem, eles tinham o dia todo para poder perceber, né? Eu acho que realmente é uma incongruência. Mas, de qualquer forma, a se julgar pelo artigo 2º do decreto, foi um avanço. Vai, Luiz Neto. Paulo, a expectativa é que essas medidas sejam flexibilizadas, né, ao longo do tempo. Mas eu queria fazer um questionamento. E os bancos? Por que ainda continuam com esse horário menor de atendimento? Sendo que um banco estatal que é a Caixa Econômica, funciona muito mais tempo aberto, a agência fica muito mais tempo aberta do que os bancos privados, que estão fechando às 2 horas. Se todo mundo está abrindo, se todo mundo está flexibilizando, é hora do banco flexibilizar também, porque as pessoas estão perdendo almoço, estão ficando sem comer para fazer suas coisas no banco faz 1 ano. Agora está na hora também dos bancários voltarem às atividades normais, como todo mundo, tá? E eu queria dizer algo também para vocês. As bandeiras em Maringá do Brasil estão acabando nas lojas e o preço subiu muito. Então, acho que o 7 de setembro vai fomentar o comércio e está movimentando também as lojas, né? Com essa flexibilização de horários, com certeza vai vender muito mais. O Agnaldo Vieira, você tem alguma coisa sobre essa questão ainda? Eu tô tentando abrir aqui. Rigon, abre na íntegra aí, por favor. Vamos ler na íntegra mas eu não tô vendo a matéria. O número 2. O decreto, isso. No número 2, aí você vai ler. Eu queria que, já que você chamou o Edivaldo para falar sobre o assunto, eu tentei acessar aqui, não consegui. Vamos abrir aí, ler na íntegra, para ficar bem claro para o nosso ouvinte que a gente que o que consta lá no texto do decreto. Não consigo acessar aqui. Por favor, Rigon, se você puder aí, vai lá. Beleza. Porque ficou realmente difícil de entender. Porque se acabou a restrição de horários,
e o toque de recolher continua, realmente não acabou a restrição de horários. Tá, vamos Então vai lá, Rigon, por favor. Vamos para o artigo 2º. Segundo, que é o que trata dessa questão. Atividades comerciais, galerias, centros comerciais e prestadores de serviços poderão funcionar sem restrição de horário, obedecendo às normas de biossegurança estabelecidas nos decretos de combate à pandemia do Covid e o toque de recolher, bem como acordos e convenções coletivas de trabalho. Realmente está incoerente, né? E as galerias Se e você libera as shoppings já atividades. estava no horário máximo, que acho que era 10, né? E essa foi a grande mudança nesse decreto. Ficou realmente meio complicado, né? Em questão de interpretação. Eu acho que hoje foi aniversário do prefeito, o pessoal ficou preocupado em fazer festinha para ele, levar presente para ele, puxar o saco, sentar no sofá, ficar conversando. E passou batido. Deixa eu só fazer um... Pera aí, não, vai, Edivaldo Você Mago, pera aí. tem um gestor Edivaldo Mago, pra vai. fazer esse É decreto. porque o texto, não sei se você conseguiu ter compreensão aí, Edivaldo, pela leitura do Rigon, mas foi a compreensão que eu tive também. Na verdade, vamos começar, eu vou começar sobre um outro aspecto, né, que é a redução dos internamentos e o número de mortes. A gente teve uma queda assim fantástica. Isso cria uma segurança de que a pandemia passou e os decretos começam a ir nessa direção, né, ser convergente com esses números. Ao longo da pandemia, a gente, né, houve diversos decretos, né, muitos equivocados, muitos apressados, mas até em função da própria circunstância de enfrentamento da pandemia, que havia pressa, não havia tanto entendimento, né? E a correção, o tempo todo foi corrigido a tempo e nós seguimos, né, enfrentando a pandemia com muita qualidade, né? Quando se fala no número de mortes em Maringá, eu acho que em relação à região toda, né? Qualquer morte deve ser lamentada, por favor, sempre fui contra qualquer referência a número de mortes, né? Porque morreu só 1.000, outro morreu 2.000, acho que todas as mortes devem ser lamentadas. Mas há um clima de normalidade, né? A gente caminha para uma normalidade, é uma situação em que as pessoas começam a ter mais esperança, começam a se aglomerar um pouco mais. Ainda se exige muitos protocolos de prevenção e elas devem estar atentas a isso. Concordo que se houver toque de recolher ainda, então há uma liberdade vigiada ainda em relação ao comércio, né? Então, mas o que é importante, Paulo, destacar é que a gente segue nesse ritmo de volta à normalidade, né? Estamos chegando no final do ano, as festividades natalinas começam daqui a pouco, que eu acho que é uma questão que a gente podia voltar aqui para defender ainda mais investimento no Natal de Maringá. Mas a sensação que nos dá é um pouquinho de tranquilidade, né? Sem esse refinamento técnico muito pequeno, reconhecendo sempre que o setor de evento, principalmente, foi um dos que mais sofreram ao longo desse tempo. Quantos bares, né? Eu não sou frequentador de bar, mas o Guinaldo pode dizer aí quantos bares não fecharam, né? O Facada está lá com dificuldade, o Bar do Tonhão, Três Pernas também, muita dificuldade, mas está lá vendendo a Glacial dele, a Polar, com uma certa dificuldade para os mesmos de sempre. Mas uma grande maioria dos estabelecimentos da periferia simplesmente deixaram de existir, assim como um número absurdo de empresas de eventos. Muitas delas vão retornar, né, com alguma dificuldade e não foi culpa de ninguém, foi culpa de um vírus, né? Mas é um momento de volta à normalidade, os decretos expressam isso e a referência maior de que estamos passando por essa crise são os números diários do Covid, né? Quando você é abaixo de 100, hoje nenhuma morte, né? Apesar da César ter indicado 2 mortes, mas não aparece no nosso boletim. Secretaria de Saúde, e aí as pessoas devem entender que essa relação ela demora um pouco para chegar na Secretaria de Saúde, é normal, absolutamente normal. Se indica o número de mortes aqui, a Secretaria indica outra, essa discussão vem lá desde o início da pandemia, mas perfeitamente compreensível, porque os dados eles demoram um pouco de fluir de um local para o outro, Paulo. Luiz, você tinha pedido a palavra. Não, só queria, o Rigon falou ontem, né, em relação à formulação desses decretos, ele é feito por um grupo de pessoas, igual, não é assim, o prefeito decide fazer isso, na verdade nem é o prefeito, né, então é o grupo que foi escolhido lá no começo para elaborar essas questões, tem a Secretaria de Saúde, Secretaria de Comunicação, Secretaria da Fazenda, entre outras secretarias. Então, Luiz, não é o prefeito? Acredito eu. Não é o prefeito? Ele já tinha falado disso várias vezes, que tem um comitê tá doido, gestor. Quem decide, cuida dos decretos. mas tudo tem que passar pela mão
mão do critérios, prefeito. não, ele sanciona, mas é um comitê gestor. Quando você dá autonomia, por exemplo, quando o dono da autonomia para você fazer o programa, dirigir esse programa, você é o diretor. Você que dirige, ele chancela você. Então, assim como Ainda assim, sobre normas colocadas pela empresa. Desculpa, mas não tem? Gestor. Desculpa, Então, mas não tem. tudo bem, você pode não concordar, mas foi isso que foi passado para nós da imprensa. Então, assim, o que eu queria dizer em relação a isso é que eu acredito que essas medidas elas têm que ser flexibilizadas ainda mais. Nós estamos vendo uma baixa aí na questão dos contaminados muito grande, de dias e dias e dias e dias, já vai completar uma semana, e eu acredito que as próximas medidas devem ser tirar aí o toque de recolher, que é o que está incomodando muita gente, né? Posso falar? Pode. Nós da imprensa acordada, que já acordou, que a cabeça está funcionando, entendemos o que é ironia, o que é brincadeira e o que não é. O comentário que eu fiz foi uma brincadeira, foi uma ironia, tá? Então eu te mando por zap a diferença. Só quis esclarecer Não, pra quem nos você levou a acompanha. sério o que eu falei. Não, é não levei óbvio a que eu falei sério, não levei a brincando. sério, mas o que eu digo, o que eu quis informar é que assim, quando a gente fala, não tem nada a ver na verdade com a brincadeira, foi informação que foi trazida antes. A gente pensa que é tomada assim, hoje eu vou abrir, hoje eu vou fechar, e não é assim que funciona. Tem outras coisas que passam por Mas que isso. está confuso, o decreto está confuso. Não, Isso é um fato. Então alguém tem que se responsabilizar por isso e explicar lá para todo mundo. Se acabou a restrição de horário, qual a restrição de horário? Qual é a restrição de horário que acabou? A gente precisa entender. A cidade precisa entender. O comerciante precisa entender e quer entender. Há muito tempo que está acontecendo e não consegue. Quando você fala, quando você fala em restrição, acabou as restrições dos horários no comércio, isso dá a entender também que não vai voltar, então. Vamos supor que o shopping funcionava até as 8, até as 9, né? Agora, então, mas já estava funcionando até as 10, se não me engano. Então, se você chancela de que não vai mais ter restrição no horário comercial, então o comércio, por exemplo, não vai fechar mais. Então, vai continuar fechando às 18. Então, dá a entender isso também, que não vai, então, ter mais restrições daqui para frente. Mais um entendimento. Por isso que eu estou falando, tem que ser claro lá, Agnaldo. E não pode ter dúvida. E a matéria não está no site da prefeitura, né? Se não me engano, eu olhei, ele não está falando. Não, o órgão oficial foi publicado ontem à tarde, final da tarde. Mas a matéria não está no site. Dessa vez a prefeitura não fez matéria. Mas também que tem pouca gente lá, né? Tem pouca gente.